Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra virtual. Esse nosso encontro semanal. É muito bom estarmos aqui reunidos para esse momento de oração, esse momento de estudo, de reflexão. E cada um, onde estiver nesse momento, no seu lar, recebendo essas vibrações amorosas da equipe espiritual da nossa casa querida, e recebendo esse abraço amoroso da Irmã Maria Angélica, de todos os trabalhadores sob sua tutela. E nós só temos a agradecer, a essa querida irmã por termos essa oportunidade, por ela estar sempre tão disponível para nós, como ela tem nos dito nas mensagens que vêm sendo psicografadas. Eles não param de trabalhar, não cessam de trabalhar a nosso favor, para nos sustentar, para nos acalmar, para nos tratar quando necessitamos. E nós, segundo a orientação dos espíritos benfeitores, precisamos fazer a nossa parte. Então, nós precisamos também buscar o pensamento elevado, buscar a prece, buscar o estudo. Esses momentos são tão importantes para nós, para o nosso equilíbrio. E evitar aqueles pensamentos de desesperança, de desânimo, de medo, que são naturais na nossa condição, diante a tudo que estamos vivendo, mas que nós precisamos aprender com esses espíritos tão queridos a substituir por pensamentos mais positivos, por pensamentos de esperança, que é o que eles o tempo todo transmitem para nós. Então, vamos nós todos juntos, cada um no seu lar, usufruir, aproveitar bastante esse momento tão importante. E vamos relembrar que nós temos ainda as oportunidades de contato, que são o curso e as palestras online. O curso do Evangelho segundo o Espiritismo, às terças-feiras, de 20 às 21h10. E as palestras às quintas-feiras, das 20 às 21. Então, essas duas atividades são ao vivo, direto aqui do SEMA. Aos sábados, às 18 horas, nós temos também palestras inéditas, que são publicadas no canal do YouTube, gravadas antecipadamente, sem a presença de público. Então, são 3 oportunidades ótimas durante a nossa semana para estarmos mais ainda ligados à Irmã Maria Angélica, à espiritualidade da nossa casa, a Jesus. E, além disso, nós temos também a evangelização de jovens online. Então, para saber mais informações e para as inscrições, acessem o nosso site www.sema.org.br, para também que os jovens possam participar também das atividades. Nós agradecemos muito as doações de todos que têm nos ajudado a manter a distribuição das cestas básicas, que é o objetivo no momento, não deixar de prestar esse auxílio, e também para o pagamento dos funcionários da casa, que continuam fazendo a manutenção da nossa casa, que precisa estar bem mantida, limpa, só aguardando o momento do nosso retorno aqui para a nossa casa. Então, nós pedimos a quem puder que continue doando, para que nós mantenhamos toda essa estrutura funcionando. E as doações de leite em pó e sustagem e cestas básicas, são as únicas doações que nós estamos recebendo, podem ser feitas nas terças-feiras, de 9 às 15, aqui na sede do Recreio. Então, leite em pó, sustagem e cestas básicas, às terças-feiras, das 9 às 15 horas. Então, nós vamos nos preparar para o início do estudo. Quem quiser pode colocar uma água, uma garrafinha de água, para que seja fluidificado durante a prece final, durante o passe coletivo. E vamos manter essa harmonização, o pensamento firme em Jesus, na Irmã Maria Angélica, nos conectando para que sintamos tudo isso que a espiritualidade, como sempre, prepara para nós com tanto carinho. E começaremos então o estudo às 20 horas.
São 20 horas. O estudo dessa noite será feito pelo Danilo, trabalhador da nossa casa. E para o preparo, nós vamos ler uma mensagem psicografada no dia 13 de maio de 2020. Luzes do amanhã. Novo alvorecer. Plantas se renovam. Rosas desabrocham. Pássaros entoam melodias de paz. Onde encontrar o verdadeiro elixir da renovação? Olhando a natureza, a beleza dos oceanos, a renda das espumas, o borbulhar das asas das borboletas, os estrondos das cachoeiras, a correnteza dos rios. Ó Senhor, tudo é beleza, tudo caminha para a grandeza do universo. Pequenos que somos, temos sempre que agradecer cada momento dessa existência, valorizando minutos e segundos, consertando no relógio da vida o compasso das encarnações. Hoje aqui, ontem lá e amanhã lá novamente. O que pensar da hecatombe da natureza? Ajuda-nos a compreender o ritmo da existência para não lamentarmos ter deixado de fazer o que estava ao nosso alcance. Pandemia? O que vem a ser pandemia? Estamos amparados pelo seu amor. E nessa ou em outras situações, saibamos ser como cristãos verdadeiros, que em suas mãos deixam seus destinos. Maria Clara. Vamos então fazer a nossa prece, já tão harmonizados, cada um onde estiver sentindo o envolvimento amoroso dos espíritos benfeitores dessa casa querida. Vamos nos colocar receptivos para tudo o que vamos ouvir durante esse estudo, que ele nos auxilie nesses momentos que vivemos, que ele nos traga consolo, que ele nos traga alívio, que ele nos traga esperança. Que esses espíritos queridos envolvam o Danilo para que ele nos transmita o estudo que preparou e que a nossa noite de estudo transcorra em muita paz. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Com muita alegria, nos reunimos mais uma vez na casa dessa querida irmã, sentindo essas vibrações amorosas. Estamos comentando aqui como o sustento é grande desta casa para todos nós. Apesar do salão vazio de encarnados, há um silêncio, não é? Aqui, e talvez por isso consigamos perceber mais essa vibração amorosa da irmã. Mas saibam que essas vibrações amorosas alcançam todos vocês em seus lares, onde quer que estejam, e que possa alcançar também todos esses corações que vocês estejam mentalizando neste momento. Que Jesus, nosso mestre amigo, e a querida irmã Maria Angélica e sua equipe, sustente todos nós durante esse estudo, que possa reforçar a nossa fé, que possamos passar de forma mais calma durante esse período, né, mais difícil, e que possa nos trazer consolo que tanto queremos. O tema de hoje do nosso estudo é ainda o Livro dos Espíritos. Estamos, né, na parte terceira, que fala sobre as leis morais, e o capítulo que nos compete hoje é o capítulo 8º, que fala sobre a lei do progresso. Queria comentar, né, aproveitar que comentei aqui do salão, que todos que quiserem, faço um convite aqui, que todos que quiserem se aconchegar aqui por essas cadeiras, quiserem passar por aquela porta, que saudade que temos, né, de passar por aquela porta, de receber aquele abraço doce da querida irmã, que já nos faz tão bem, não é? Dos abraços fraternos dos amigos que aqui encontramos, que possamos todos, com o poder do pensamento, com o poder da mente, possamos nos transportar para cá, aqueles que assim desejarem, e, não é, sentimos aqui esse calor que tanto sentimos falta. Estávamos falando aqui de
da necessidade de trabalho. Muitos têm comentado, né, da falta, dos que estão sentindo falta de trabalho, de estarem aqui na casa. Então, a gente sabe que pode auxiliar a irmã e a sua equipe nos trabalhos que não cessam, não é? Nós sabemos que todas as noites, quando dormimos, o nosso espírito se desprende, nós nos desdobramos, que possamos pedir, então, que pelo menos durante as nossas noites, nosso sono, que possamos estar nos juntando essa equipe maravilhosa e poder trabalhar tantas almas necessitadas, não é? Então, e nós mesmos somos, mas nós sabemos a importância do trabalho para nos fazer bem e nos manter assim em oração e vigilantes nesse momento para nos mantermos em harmonia e calmos, não é? Falando de progresso, não tem como não falarmos do passado, não é? Fazemos uma comparação de tudo que vem acontecendo, de tudo que passou nos últimos milênios, nos últimos anos, mas eu gostaria de fazer uma viagem, né, um pouco mais longa. Gostaria de voltar lá nos primórdios da criação do nosso querido planeta, há 4,5 bilhões de anos atrás. Nós sabemos que, através da psicografia de Chico, que Emmanuel nos diz no livro A Caminho da Luz, que Jesus, esse nosso mestre amigo, já fazia parte, não é, de uma pleiade de espíritos puros que estavam auxiliando, né, a criação do nosso sistema solar, e que Jesus, por desígnio de Deus, foi designado para ser o nosso governador planetário. Passados bilhões de anos, Jesus continua no leme das nossas vidas, deste planeta amoroso, conduzindo todas as almas, todas as formas de vida, e tudo o que acontece está sob sua orientação, não é? Então, fazendo uma aspas aqui do livro, não é? Quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, Jesus, né, junto com essa pleiade de espíritos puros, né, reunidos, para que, a fim de se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria em ignição no planeta. Vocês vejam que, para chegar aonde chegamos, o processo, né, esse progresso, ele vem sendo realizado há muitos e muitos anos, incontáveis anos, não é? Portanto, nesse início do planeta, ainda era impossível ter uma forma de vida. O planeta era uma bola de fogo, digamos assim, com temperaturas de 1.500 graus. Qualquer forma de vida aqui não sobrevivia. Mas o planeta, passando por inúmeras transformações que ainda vem passando, foi esfriando, não é? A Lua foi criada, a Lua que é um importante planeta para o equilíbrio do nosso planeta Terra, foi sendo criado, não é? A Terra foi se afastando do Sol, existia um continente único que foi formado, enfim, quando o planeta resfriou, foi criado a Pangeia, que depois, né, eram todos os continentes unidos e depois foram se separando. Importante a gente lembrar disso para saber que possivelmente pode ser que a gente se una novamente se estivermos ainda neste planeta. No livro Evolução em Dois Mundos, há um fato bastante curioso e interessante para o momento que vivemos. Uma das primeiras formas de vida do nosso planeta foram os vírus. Portanto, por que será que os vírus foram as primeiras formas de vida? Por que será que ainda existem no meio de nós? Estudiosos dizem que há pelo menos 1,5 milhão de vírus desconhecidos, né, circulando aí ao redor de nós, que ainda não foram classificados para dizer quais são os efeitos, os perigos que eles podem nos trazer. Então, por que será que este vírus exclusivo, né, assim como alguns outros que recentemente vêm passado do nosso planeta, tem nos alcançado e tem nos trazido essas consequências atuais? Possivelmente, e nós vamos ver aqui,
tem uma importância primordial para o nosso próprio progresso. É o que nós vamos ver. Temos falado aqui nessa parte terceira do Livro dos Espíritos sobre as leis morais. O fato interessante é que uma lei moral é inicialmente quando a gente fala de lei, geralmente a gente pensa em algo imposto e que nós devemos, muitas vezes contrariados, nos submeter. Com o passar do tempo, com o passar da nossa própria evolução, da nossa inteligência, nós vamos nos submetendo a esta lei de forma mais consciente, aceitando esta lei de uma forma mais tranquila. E a lei que no começo é uma lei imposta, é uma lei obrigatória, e às vezes a gente se sente aprisionado a esta lei, com o tempo ela vai justamente nos dando liberdade, porque é com esse livre-arbítrio de como nós aceitamos esta lei em nossas vidas, como nós vamos nos submetendo a esta lei, nós vamos tendo uma liberdade de escolher os atos, os pensamentos de nossas vidas, e assim nós vamos vendo a liberdade que isto traz. As leis morais são leis imutáveis, são leis de Deus. Elas, desde que Deus existe, não é? Foram criadas estas leis e nós não temos como, nós podemos tentar fugir destas leis, podemos tentar atrasar estas leis, mas vai ser prejuízo para nós, porque as leis são imutáveis e são para o nosso próprio bem. Este capítulo, ele inicia falando do estado de natureza, fazendo uma diferenciação entre estado de natureza e a lei natural. O estado de natureza ao contrário de uma lei natural, é um estado primitivo, não é? É um estado da nossa infância evolutiva, a infância da humanidade, o ponto de partida do desenvolvimento nosso intelectual e moral. Acontece que nós não fomos destinados a viver nesta infância. Nós precisamos evoluir, não é? Nós trazemos em nós esse germen do progresso, que mesmo inconscientemente, nós vamos buscando atrair as situações, as pessoas, as doenças, as curas, os acontecimentos da nossa vida para o nosso próprio bem. É como se, costumo fazer uma analogia com esses carros que tem uma marcha automática, né? E tem um modo que é um modo de D, que a gente coloca que o carro já sai andando sozinho. Então, esse germe do progresso em nós é como se fosse um carro que já sai andando sozinho e que depende de nós impormos uma velocidade, como queiramos, importa nós dirigirmos de uma forma mais cautelosa ou não. Se nós quisermos pisar no freio, puxar o freio de mão, podemos, né? Se nós fizermos isso aqui na nossa Avenida das Américas, que tem um limite de 80 km por hora, nós vamos causar algum transtorno e pode ser que nos venha um impacto, né, por trás, aí, causando algum acidente. Portanto, nós fomos feitos para progredir, né? É uma lei natural de Deus. Alguns dizem que esse estado de natural é um estado de mais perfeita felicidade na Terra, não é? Se olharmos os povos primitivos, não havia tantas preocupações, os povos que nos antecederam viviam em cavernas, tinham uma preocupação de se alimentarem apenas, e então parece que grande parte dos avanços que tivemos nos trouxeram também grandes responsabilidades e alguns males. Males estes que fomos nós que criamos, muitos deles. Esta felicidade, respondem os espíritos, é a felicidade do bruto, Há pessoas que não compreendem outra forma de felicidade. É de se fazer feliz à maneira dos animais, dizem os espíritos, Nós sabemos que quanto mais conhecimento temos, parece que nós vamos ficando mais preocupados. Muitos dizem que a burrice, digamos assim,
ela é um sinônimo de felicidade. Mas a criança que existe dentro de nós, que não deseja crescer, que não deseja assumir responsabilidades, que deseja que os outros façam tudo por ele, que deseja se revoltar contra os outros, culpando terceiros, culpando a Deus, essa criança precisa crescer. Essa criança precisa saber que, além dos brinquedos, além de uma vida de comer e dormir, há uma felicidade que a aguarda, não é? De fatos, acontecimentos, de trabalho, de relacionamentos, de vida em social, que vai trazer outros tipos de felicidades, além daquelas pequenas que ela está acostumada. Portanto, os espíritos fazem até uma comparação, não é? Que quando acontece um fato que vem em nosso benefício, para progredir de forma mais rápida, mais célere a nossa vida, nós, de certa forma, nos agarramos àquele estado antigo das coisas, porque tememos, não é? Tememos o desconhecido, gostamos daquela zona de conforto, que mesmo que esteja um pouco incômoda, é um incômodo conhecido. Nós sabemos os remédios, nós sabemos as fugas, nós sabemos os escapismos, as paixões, não é? As formas que, apesar de momentaneamente nos distraírem, não nos fazem progredir, não nos faz avançar, não nos faz crescer. Portanto, este estado desconhecido, e essa é uma situação, um momento que vivemos realmente é um momento desconhecido, que estamos todos nós nos perguntando, não é? Qual vai ser o futuro? Qual vai ser as melhoras? Será que virão realmente melhoras? Muitos, eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo assim, tomara que as pessoas melhorem, né? Eu também espero isso. Eu tenho visto poucas pessoas dizendo, tomara que eu melhore, tomara que eu aperfeiçoe, porque vai ser muito bom se todos melhorarem, não é? Vai passar o bonde do progresso, e se nós não melhorarmos juntos, não vai ter espaço para a gente. Então, tomara que a gente melhore durante esse período, tomara que a gente se pergunte o que esse vírus, não é, vem trazer para nós. Alguns filósofos, um filósofo em particular foi entrevistado num canal de televisão e foi perguntado, né, o que você acha que esse vírus tem a nos dizer? Ele deu uma resposta muito interessante. Olha, o vírus não fala, o vírus não diz nada. Somos nós que temos que buscar o que esse vírus vem dizer a cada um de nós. Como o vírus não fala, nós precisamos aproveitar momentos de silêncio, de calmaria externa que o mundo está proporcionando, para nós tentarmos nos conhecer, né? Muitos estão fazendo limpezas em seus armários, o que é muito bom, aproveitando para limpar a casa, aproveitando para doar roupas que são pouco usadas, mas precisamos fazer aquela limpeza também naquele cômodo que a gente não gosta de visitar, que é aqui o nosso cantinho interior, não é? Vermos o que estamos trazendo dentro de nós que não vai servir mais pós-pandemia. Quais são esses sentimentos que nós precisamos nos livrar, não é? Quais são as sujeiras, quais são esses objetos que não são mais usados, que guardamos dentro de nós, que podemos nos liberar agora? Podemos ter uma quarentena de forma mais leve, aproveitando para limpar este nosso interior, não é verdade? A pergunta 778 do Livro dos Espíritos pergunta se é possível o homem retrogradar para o estado de natureza. Acho que isso todos nós já sabemos, que nós não podemos voltar a um estado, não é, de retrocesso. Não podemos negar esta lei do progresso. Se por acaso nós voltássemos a um estado inferior, anterior, nós estaríamos negando esta lei do progresso. Albert Einstein tem uma frase muito interessante, que ele diz: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original, não é?
E nós somos assim, na verdade, quando a gente tem depois que a gente experimenta aquele bolo gostoso da nossa avó, é difícil comer algum outro bolo, porque a gente vai realmente aprimorando os nossos gostos, nós vamos aprimorando a nossa cultura. Certos programas, certos filmes, certas músicas já não nos preenchem mais, nós vamos ficando mais exigentes, e essa é uma exigência boa com o passar do tempo, de acordo com as nossas experiências, e que vão criando dentro de nós uma riqueza, que é esse tesouro interior que nós vamos levar pela vida além, não é? Que o nosso espírito vai carregar. A humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades, né? Aspirações mais vastas e mais elevadas. É por isso que se despoja das fraldas da infância e se lança, impelida por uma força irresistível, que muitas vezes nós desconhecemos, né? Para margens desconhecidas, em busca de horizontes menos limitados. Tivemos tanto progresso nesse sentido nas últimas décadas, nos últimos anos, tanta transformação. Uma delas é essa tecnologia maravilhosa que está permitindo nós nos comunicarmos através da internet. Mas, se nós analisarmos, o progresso moral realmente não acompanhou essa tecnologia. Tecnologia, a internet, os próprios smartphones que tiveram um advento forte nos últimos 15 anos, aproximando tantas pessoas distantes, mas ao mesmo tempo distanciando tantas pessoas próximas. Nós que estamos com saudades da época aí, antes da pandemia, será que estava uma época tão legal? Será que estávamos tão felizes? Muitos estão sentindo até a falta de 2019, que foi um ano tão difícil para todos, né? Um ano de transição em relação às crises últimas que tivemos, principalmente aqui no país, e aí nos deparamos com um 2020 difícil, não é? Mas será que também que 2019 não nos preparou para 2020? Será que os anos anteriores não nos prepararam para este momento agora? Que saibamos que, individual e coletivamente, nós estamos maduros para enfrentarmos o momento presente. Porque este momento não é meu, este momento não é do próximo, esse momento não é apenas do africano, do asiático, do americano, do francês, esse momento é de todos nós. Não diferencia pobres e ricos, poderosos e oprimidos, não é? É de todos nós que enfrentamos. Então, nós, como humanidade deste planeta, estamos prontos para enfrentar. Agora, a maneira que nós vamos escolher para enfrentar vai depender de cada um de nós, não é? Nós tivemos, ao longo aí dos milênios, muitos ensinamentos, não é? O Espiritismo sendo a terceira revelação que vem do latim, que significa sair de sob o véu, não é? Nós tivemos Moisés trazendo para nós a primeira revelação, trazendo essas noções de justiça, não é? Revelando aos homens a existência de um Deus único, de um Pai único. Se existe um Pai único, todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Passados mais de 2000 anos, ainda não seguimos os exemplos do nosso mestre querido, não é? Finalmente tivemos a terceira revelação com o Espiritismo, não é? Na sua sublime tarefa de nos trazer a verdade, não é? Tirar todos aqueles véus que tivemos ao longo desses anos, não é? As deturpações, os interesses próprios, e vem nos explicar e desenvolver pelas leis da natureza tudo o que acontece, não é verdade? Uma pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, não é? Conforme nós vamos avançando, conforme nós vamos aplicando o nosso livre-arbítrio, nós vamos
com o desenvolvimento dessa intelectualidade, sabendo escolher melhor a fé raciocinada. Não é uma fé imposta, não é uma fé que ameaça, não é uma fé que cobra, é uma fé que fala a nossa razão. E nós estamos não só maduros para aplicar esses ensinamentos, né, como realmente vivenciar no nosso dia a dia, principalmente no momento que vivemos atual. Nós que pedimos sempre ombros fortes para enfrentar os desafios da vida, nós temos nesta doutrina realmente os ensinamentos que nos traz esses ombros fortes, né? Sabemos aonde pesquisar, sabemos os mecanismos para nos elevar, né? Para não entrar num estado de mais preocupação, que nos traga mais problemas. Então, a doutrina realmente nos traz isso. Na pergunta 780b, como é que nesse caso muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também? Os espíritos é desenvolvida. Nós vemos que existem ainda povos muito avançados em determinadas áreas, mas que ainda exploram alguns povos, não é? São povos que ainda possuem muitos preconceitos. A xenofobia nesses povos também fala muito alto. Temos países muito civilizados, mas que a população é uma população muitas vezes sem vida, no sentido de sem vida espiritual. É uma vida que o próprio país, a própria sociedade fornece tudo, mas falta uma ânsia, essa ânsia de progresso, de evoluir, de buscar algo que possa trazer uma felicidade interior maior. Por isso que nesses países há muitos casos de pessoas de depressões profundas, não é verdade? O homem não tem como paralisar a marcha do progresso, respondem os espíritos, não é? Podem muitas vezes embaraçá-la, mas é uma força viva. Portanto, é uma força que nós não podemos competir, não é? Que possamos nos juntar a esta força e trabalhar junto com ela, co-criadores de Deus que somos, né? Que possamos aproveitar essa marcha do progresso e evoluir junto com a humanidade, não é verdade? Na pergunta 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo, não é? Nós precisamos entender que, enquanto nós estivermos presos à matéria, presos a sentimentos, né, contrários aos ensinamentos de Jesus, nós vamos estar sempre obstando esse progresso, não é? Muitas vezes, então, como Emmanuel diz, as doenças, as calamidades, os problemas do mundo vêm nos trazer sempre uma lição e uma cura. Emmanuel diz mesmo até que as doenças prolongadas, e quem é que quer ter uma doença? Quem é que quer ter uma doença prolongada? Acho que poucos de nós, né? Mas essas doenças prolongadas, elas são excepcionais, de extrema importância para realmente a cura, para nós expurgarmos todas as chagas que trazemos dentro de nós, não é? Muitas vezes a nossa revolta com o estado das coisas que não condiz com aquilo que a gente espera, já é um sinal de que precisamos mudar algo. Então, que possamos meditar sobre isso, não é? Nós que, não, que ainda podemos ter alguma liberdade, não de locomoção, mas de pensamento neste momento, que possamos aproveitar essa liberdade para fazer essa diferenciação entre o progresso material, que ainda nós pensamos que é o progresso ideal, versus o progresso espiritual, que é esse progresso que nós vamos levar com o nosso espírito por todas as vidas, não é? A pergunta 786, falando sobre os povos degenerados, diz assim: mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que o revolveram profundamente, recaíram na barbaria. Onde, neste caso,
está o progresso, não é? Os espíritos respondem: quando a tua casa ameaça a ruína, manda demoli-las e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Nós costumamos fazer uma analogia com a nossa casa em obras, não é verdade? Quando a nossa casa, a gente vai passar por alguma reforma, há sempre um planejamento e às vezes sai mais custoso e mais demorado do que inicialmente planejado, mas há sempre um arquiteto, né? E aqui podemos colocar Jesus como o arquiteto aí das obras, das reformas que acontecem no nosso globo, que sabe como que após essas reformas, não é, que traz dor de cabeça, traz sujeira, traz um monte de coisa, como esta obra vai ficar, não é, depois dessas reformas. As perguntas seguintes vão falando dos povos que vão sendo, que não querem progredir, não é? Que querem ser um obstáculo, e eles vão dando lugares a outros povos que vão assumindo esses lugares, não é? Sabemos que vivemos um período de transição planetária, de regeneração, estamos caminhando para um mundo de regeneração, e precisamos que espíritos que não mais coadunam com o momento que vivemos de progresso, não é? Precisam dar espaço a espíritos que trazem noções mais elevadas de vida, de civilização. Até tocando na civilização, os espíritos respondem que nós vivemos, mesmo as civilizações, nós percebemos que há uma escala, não é, de diferentes nações, e os espíritos dizem que mesmo as civilizações aqui mais adiantadas ainda ocupa uma primeira fase da civilização, que o que precisamos mesmo é trabalhar o lado moral para evoluirmos. Em relação ao progresso da legislação humana, assim como a legislação humana nós não podemos alegar desconhecimento de alguma lei para descumpri-la, nós também não podemos alegar desconhecimento das leis divinas, porque elas estão, não é, escritas na nossa consciência, desde que somos princípio inteligente. As leis naturais são importantes, não é? Ainda são importantes, porque elas funcionam para nos regrar, porque sem elas, não é, realmente nós cairíamos nessa barbaria, e nós precisamos realmente de leis para nos organizar. Com o tempo, essas leis vão se tornando assim mais naturais para nós, essas leis vão avançando também ao ponto das leis naturais de Deus, que estamos estudando ao longo desses capítulos, serem as leis que vão nos reger, não é? Falando aqui da importância do Espiritismo para a contribuição do progresso, o Espiritismo é a doutrina que vem destruir o materialismo, que é uma das chagas da nossa humanidade, né? Nós precisamos perceber que a vida continua, nós precisamos entender que muito do que vivemos são consequências de atos passados, ou que são fatos que vêm nos trazer uma melhora para o nosso próprio bem, para o nosso próprio avanço, não é verdade? A pergunta 801, por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos os que ensinam hoje? Porque não estávamos prontos para essas verdades, não é? As religiões vieram trazendo cada ensinamento conforme estávamos preparados, não é? Preparar um terreno assim para receber a semente que agora começa a frutificar. Sabemos que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Leon Denis diz que a verdadeira religião e única de acordo com as leis universais é a religião do progresso, que vai ser a religião da humanidade. Partindo agora para o nosso encerramento, queria fazer uma homenagem aqui às mães, a todas as mães de sangue, né, ou de coração, porque passamos no último domingo, tivemos o Dia das Mães. Recebi uma mensagem muito bacana, vinda de uma mãe,
Eu queria, portanto, retribuir dedicando essa mensagem às mães queridas, não é? Que são um instrumento assim da espiritualidade de Deus, formidáveis para o nosso progresso, permitindo a nossa existência. Uma mensagem de autoria de Laura Mello. Em tempos de guerra, ódio, intolerância e dores, é sempre bom andar armado com flores. E para realmente finalizar, não poderia deixar de encerrar com Leon Denis, que foi aí meu companheiro, um dos meus companheiros durante esse estudo. Leon Denis, neste livro O Progresso, diz assim: que cada um espalhe em torno de si ideais de justiça e de solidariedade, e o futuro será nosso. Tenhamos confiança que todos cumpram seu dever. A grande lei da vida é o trabalho, é o progresso. Cumpramo-la. Todos unidos, de mãos dadas, marchemos juntos para o futuro, e que nossa divisa seja para frente, sempre para frente e para o alto. Muita paz a todos. Depois, então, desse estudo tão esclarecedor, vamos encerrar a atividade dessa noite com a nossa vibração coletiva e a nossa prece. Então, nesse momento, Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia infinitas, nós, seus filhos aqui reunidos, contamos, Pai, com o seu amor infinito por todos nós. Contamos com o amparo, com a sustentação dos trabalhadores, benfeitores espirituais da Casa da Irmã Maria Angélica, trabalhadores de Jesus, nos doando tudo aquilo que necessitamos. Que nossos pensamentos, elevados até Jesus, se transformem numa corrente de luz que chegue a todos os lares conectados nesse momento. Que cada um consiga perceber, através dessa corrente de amor, os fluidos que chegam, fluidos de harmonização, fluidos de sustentação, de esperança, de coragem para cada um de nós. Em nossos pensamentos, Jesus, nosso governador planetário, esse mestre, esse amigo, esse irmão, estende as mãos para todos nós. Percebamos, sintamos essas mãos firmes que querem nos apoiar e façamos esse movimento em direção a esse mestre, esse amigo. Seguremos suas mãos e sintamos paz, harmonia, coragem, esperança, gratidão, amor. Recebamos esses fluidos, são vibrações de muito amor, vibrações de muita paz. E o nosso agradecimento constante, que esse agradecimento faça parte das nossas vidas. Agradecimento ao Pai de amor, agradecimento a Jesus e agradecimento à doce Irmã Maria Angélica, que nos proporciona esses momentos de tanta luz, esses momentos de conexão, esses momentos de união. Que através dessa união sejamos mais fortes a cada dia. Que esses espíritos benfeitores fluidifiquem nossas águas, colocando nelas os fluidos necessários para cada um de nós. Fluidos igualmente de harmonização, de serenidade e de paz. Que o nosso agradecimento
de cada dia, seja através das nossas ações, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que pudermos fazer em nosso próprio benefício e do nosso próximo, mostrando assim a Jesus que estamos comprometidos com tudo aquilo que Ele nos propõe, a nossa melhora, o nosso progresso, a nossa evolução, para que alcancemos patamares mais elevados, para que finalmente possamos, caminhando com Jesus, trilhar passos mais firmes em direção à nossa felicidade. Assim seja, graças a Deus.